Orando com o Santo do Dia, dia 12 de novembro, celebramos hoje São Josafá. Uma só igreja, um único rebanho, sob a autoridade de um único pastor, foi o ideal supremo de Cristo e objeto de sua oração na última ceia. Infelizmente, a igreja, em sua história, sofreu duas grandes feridas ou divisões. A do Oriente, que por volta do ano 1000 separou-se de Roma, as igrejas de Constantinopla, da Grécia e dos povos eslavos, e a do Norte da Europa, nos meados do século XVI, com a Reforma Protestante. Várias tentativas foram feitas para reaproximar e reunir as igrejas, mas os êxitos foram muito pequenos. Em 1596, o Sínodo de Brest realizou a união dos rutenos com a Igreja de Roma. Foi um passo importante que podia despertar a esperança da volta e a união de outras igrejas ortodoxas. No entanto, o efeito foi contrário. Não foi seguido por nenhuma outra das igrejas ortodoxas orientais. Antes, a união dos rutenos foi sentida pelos eslavos ortodoxos como uma traição, e a vítima mais ilustre dessa reação foi precisamente São Josafá, que a igreja hoje venera. João Kunchevics era filho de uma família ortodoxa da Ucrânia, onde nasceu em 1580. Iniciou sua vida como comerciante, mas depois se fez monge basiliano, tomando o nome de Josafá. A criação do mosteiro basiliano foi o primeiro fruto da união das igrejas, a qual o nosso santo aderiu entusiasticamente, tornando-se apóstolo da mesma. Em 1609, foi ordenado sacerdote e logo em seguida nomeado superior dos conventos de Britten e mais tarde arquimandrita de Vilna. O segredo desta sua brilhante carreira entre os monges era, além de seus dotes intelectuais, o exemplo de suas virtudes, tornando o modelo de disciplina monástica. Em 1617, apesar de sua jovem idade, foi nomeado arcebispo de Polotsk, sede primacial dos rutenos. Tinha 37 anos. Sua primeira preocupação foi a formação do clero e a catequização dos fiéis. Outro interesse não conheceu, senão cuidar do bem-estar espiritual das ovelhas que lhe foram confiadas. Incansável, no púlpito, completava a sua ação pastoral pelos escritos de divulgação da doutrina autêntica da Igreja. Aos pobres estavam sempre abertas as portas de sua casa e de seu coração. Sua caridade aos necessitados chegou a tal ponto que, certa vez, para socorrer uma pobre viúva, penhorou seu palio episcopal. Empenhou todas as energias no trabalho da unificação das igrejas, em remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. O poder e a autoridade do Papa tiveram nele um defensor incansável contra vis calúnias dos ímpios. Seu apostolado neste setor foi coroado de êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da Igreja. Contudo, este seu zelo ocasionou-lhe muitas perseguições, muitas calúnias, oposições
e outros contratempos por parte dos cismáticos. Em oposição a ele, chegou-se a nomear para sua sede episcopal um bispo cismático. Porém, Josafá era um forte e continuou seu trabalho em favor da união, sobretudo através de frequentes visitas pastorais. Numa delas, de repente, viu sua residência atacada e diversas pessoas de sua comitiva covardemente massacradas. Corajosamente, o santo arcebispo enfrentou os sicários e com toda a mansidão disse: meus filhos, por que matais os meus familiares? Se procurais a mim, aqui estou. Mal tinha proferido estas palavras, quando se precipitaram contra sua pessoa, maltrataram-no horrivelmente e, por fim, deram-lhe o golpe mortal. Era o dia 12 de novembro de 1623 e contava 43 anos de idade. Seu cadáver foi atirado ao rio, onde foi encontrado 2 dias depois e recolhido com veneração por seus fiéis. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Os assassinos do bispo foram mais tarde processados e condenados, e quase todos abjuraram o cisma e se converteram. São Josafá, canonizado solenemente pela Igreja, que lhe reconheceu as virtudes heróicas e, sobretudo, a santidade de seu martírio, é venerado como invicto apóstolo da união da Igreja, precursor do ecumenismo moderno. Peçamos a intercessão de São Josafá para a união da Igreja, hoje não tão radicalmente das igrejas, mas para a união dentro da própria igreja, das comunidades cristãs, porque hoje são assoladas por tantas divisões, tantas formas de divisões. Orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos, curta e se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós. Obrigado, até o próximo.